Olá, meus irmãos, a graça e a paz. Seja bem-vindo a esse grupo de estudo bíblico. Hoje nós estamos falando sobre os segredos da oração. É uma série onde a gente fala 7 segredos para a sua oração ser atendida. Nós estamos aqui no terceiro e essa é a segunda parte do terceiro segredo. Confie em Cristo. Nós vamos aprender a confiar em Cristo. Se você não assistiu ainda a parte um, clica, procura aí a parte um do terceiro segredo. Eu vou deixar o link aqui embaixo e assista aí com sua família, compartilhe, porque essa mensagem é poderosa e vai te ajudar a melhorar suas emoções, vai te ajudar a tirar um peso das costas. Jesus ele não veio colocar peso, ele disse: "O meu jugo é suave e a minha carga é leve". Então, ele carrega a carga por nós. Ele disse: "Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados". Então, essa mensagem é para você que está cansado da vida, é para você que está cansado do ministério, cansado da igreja, de ver horrores e horrores dentro da igreja e quer se desviar ou já se desviou. Essa mensagem é para você, pastor, que está sobrecarregado com o seu ministério, para você que tem, tido lutas e após lutas e não consegue respirar. Então, essa é a mensagem exata para você. Se você tem alguém em casa também que está passando por uma batalha espiritual, por ter abandonado o ministério, porque não consegue vencer um vício ou vencer uma luta em casa e por isso abandonou o ministério, essa mensagem é ideal para compartilhar. O meu conselho é o seguinte: é que você capite melhor a mensagem, quando chegar no final volte e assista de novo, 2 ou 3 vezes, isso vai ajudar para a sua transformação espiritual. Então vamos lá, gente. Deixa eu apresentar para vocês meus treinamentos aqui. E esse treinamento que a gente está tendo agora aqui dos segredos são estudos bíblicos, tá? Eles são gratuitos. A gente tem em média aí 180, 200 pessoas num grupo. Talvez tu esteja aí em um desses grupos, né? Então eu glorifico a Deus pela tua vida. Nós temos... Então, gente, assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança. Grave essa palavra aí. A fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da nossa necessidade. Então, a gente tem uma necessidade e essa necessidade tem que ser suprida no trono da graça. Para isso, eu tenho que ter o quê? Confiança. Por quê? Na consciência da antiga aliança, se uma pessoa fosse se apresentar diante de Deus, era necessário primeiro ela pagar por aquilo. Então ela tinha que trazer uma oferta ou fazer um sacrifício pelo pecado. Um animal, esse animal recebia a culpa da pessoa, porque todas as pessoas são pecadoras. E daí, então Deus recebia a oferta dela e recebia o perdão dela. Então agora ela poderia pedir. Da mesma forma hoje, Deus enviou o seu Filho amado para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus, como esse animal, ele morreu uma vez por todas. Foi o sacrifício que ele fez. Então hoje eu não preciso mais do fazer sacrifício para receber o perdão de Deus, porque Cristo fez o sacrifício perfeito na cruz uma vez por todas e hoje nós temos acesso a essa graça, a esse trono. Então, essa confiança tem que ser sem medo, sem culpa e sem condenação. Era justamente isso que a antiga aliança trazia: medo, culpa e condenação. Porque se eu fosse me apresentar a ele, eu tinha medo de ser punido. E se Deus não aceitar a minha oferta? Porque quando a gente apresentava a nossa oferta, tinha que ser sem mácula, ou seja, sem defeito. Se houvesse algum defeito naquela oferta que eu oferecesse, então eu seria condenado. Então eu ia com medo. E agora eu não preciso mais com medo, porque a minha oferta não é mais para perdão dos meus pecados. A minha oferta é pela gratidão, pelo que Cristo fez. Você entende isso? Então, a oferta foi Deus que ofereceu por nós, em nosso favor. Ele morreu e a oferta é perfeita, sem mancha e sem defeito, porque ele nunca pecou. Então, por essa razão, aproximemos do trono da graça sem medo, sem culpa e sem condenação. Por quê? Essas coisas, se habitam no espírito do homem, vai gerar insegurança. Lembre, se você não assistiu à primeira parte desta aula, Confie em Cristo, a gente está aprendendo a confiar em Cristo para ter acesso ao trono da graça e receber
todas as bênçãos, que supre todas as necessidades. Se você não assistiu a primeira aula, procura aí e assiste. Confie em Cristo. O terceiro segredo para a sua oração ser atendida. Vou deixar o link aí embaixo. Assista depois. E depois venha, assista aqui de novo, e de novo, e de novo. Eu sempre falo isso, porque é isso que vai mudar a sua forma de pensar. Então, se no teu espírito você carrega medo, culpa e condenação, você já está sofrendo. Eu vou dizer aqui, você pode ser um pastor, pode ser um bispo, pode ser um presbítero, pode ser um apóstolo, pode assumir qualquer ministério do reino aqui nessa terra, mas se você é um tipo de pessoa que carrega culpa, o seu corpo começa a punir você com doenças terríveis. Algumas pessoas têm até câncer, não sabe nem de onde surgiu, mas é um alicerce que ela tem lá atrás. Na verdade, não é um alicerce, é uma âncora que ela carrega. É melhor você soltar essa âncora hoje e colocar essa âncora em Cristo Jesus, que 2000 anos atrás ele morreu, justamente lá atrás ele morreu para nos abençoar com todas as bênçãos. E a maior das bênçãos é essa: nós somos livres. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você é livre de toda culpa, de condenação, de medo. Porque quando o seu corpo não te pune, você se pune. Você começa a se castigar o seu corpo. Algumas pessoas cortam o pulso. Se chegar num ponto da condenação, você quer se matar. Por quê? Porque acha que a vida não faz mais sentido. Então é melhor morrer. Porque é tanta culpa. Eu que fiz errado. A gente carrega culpa. Lembre, o medo, a culpa, a condenação gera ansiedade, complexo de inferioridade ou superioridade. Gera também preocupações que você cometeu algum erro. Então, se você tem algo no seu nome e você tem que pagar, e se você não tem como pagar, e aí você fica, e agora? Eu tenho que pagar o apartamento, eu tenho que pagar o condomínio, eu tenho que pagar o carro, tá cheio de dívida. E se você não paga, se gera uma culpa, uma condenação. Então, se gera culpa, condenação, gera punição. E aí você pensa o quê? Eu não consigo lidar com as minhas dívidas. O que você vai pensar? Você errou, então você merece o quê? A morte? Não, minha querida, não faça isso. Espere, assista esse vídeo até o final e seja livre. Em nome de Jesus. Ah, mas tu não sabes o erro que eu cometi lá, o pecado que eu cometi lá na infância, na minha infância. Aí eu fui abusado lá na infância. Tá carregando essa culpa? Não carrega não. Coloca sobre Cristo e deixa ele escrever as leis dele hoje no seu coração e trilhe uma jornada de sucesso, de justiça a partir de hoje. Como que eu faço isso? É simplesmente dizendo sim para o Senhor. Com o coração eu creio, Romanos 10, e com a boca eu confesso, versículo 10. Então eu sou salvo. Diz assim: Pai, vem sobre o meu coração e faça morada. Eu aceito a tua justiça que fizeste naquela cruz, para que hoje eu pudesse andar em passos justos. Em nome do Senhor Jesus, escreve os seus mandamentos no meu coração e na minha mente, para que eu possa seguir o caminho reto. Em nome de Jesus. E creia nisso. Amém? Então, Jesus disse assim, ó, eu vim para os cansados e aqueles que estão sobrecarregados. Venham até mim, todos eles, os doentes. Se você está fazendo a obra, está cansado, está sobrecarregado, esse é o momento. Esse é o momento de ouvir até o final essa mensagem. Porque depois dessa mensagem você vai sentir leve. Você vai receber a paz e vai ter confiança para ter acesso ao trono da graça. Se você carrega muita ansiedade, complexos de inferioridade ou superioridade, preocupação, você é um grande candidato a crises de estresse e depressão. E chegou o tempo de dar uma viravolta nisso aí. Porque isso aqui volta. Aí você começa a pensar na culpa, na condenação, e o seu corpo começa a mandar aviso que você merece ser punido. As veias começam a ser bloqueadas, o sangue começa a circular mais lentamente no seu corpo. E isso gera uma pressão no seu coração. Começa a surgir então as doenças. Então o que é que eu tenho que fazer? Você tem que entregar tudo isso aqui para Cristo, porque na cruz ele levou a culpa, ele levou a condenação, ele levou o medo e não existe mais nada sobre você. É nessa situação que está escrito lá em Apocalipse que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Os tímidos ali são inseguros, que estão carregados de condenação, culpa e medo. Seja livre hoje, em nome do Senhor Jesus. Deixa Jesus te libertar hoje. Vamos nessa jornada?
Então vamos lá. Então nós vamos falar um pouco sobre a culpa, depois sobre o medo e a condenação. Então o que é culpa? Culpa é alguém que infringiu a lei. Na antiga aliança, quem pecava, aqui ó, o Senhor não deixará ninguém impune, o culpado. Então se a pessoa é culpada, deixa eu deixar um alerta aqui. Gente, na casa, começa pela casa. Na sua casa, na sua empresa, no seu trabalho, adote esse sistema da graça. O que é o sistema da graça? Em vez de culpar as pessoas, pergunte assim, qual foi a causa? Quem quebrou aquele computador? Quem foi o culpado? Qual foi a causa? Porque se você culpa, você aponta. Qual foi a causa? Eu levanto, estendo a minha mão e quero resolver também. Quem quebrou aquele copo? Qual foi a causa que quebrou o copo? É melhor assim do que quem foi e apontar. Amém? Então, troca aí culpa por causa. Pecou, tem que pagar. A antiga aliança era essa. Se você pecou, tem que pagar. Na graça, o pecado não tem mais domínio sobre vós. Romanos 6,14. Ele não vai ter domínio. Isso quer dizer o quê? Que o pecado, como uma serpente, quando ele picava a pessoa, ele lançava o veneno. E Jesus fez o quê? Ele tirou o veneno da culpa e da condenação e do medo. E não existe mais a culpa e a condenação. Porque o pecado vai picar, vai ficar ferido ali, mas não mais para jorrar para o lago de fogo. Entenda isso. Fica conosco. Medo. O medo, que é o medo? É a consciência do perigo. Na antiga aliança, as pessoas viviam com medo do castigo. Foi por isso, essa foi uma das razões, porque aquele jovem que recebeu um só talento, quem ganhou 5, ganhou mais 5. Quem ganhou 3, ganhou mais 3. Quem ganhou 1, enterrou. Porque tive medo. Porque o medo vai levar, a pessoa pensa em quem? Em castigo. Olha aqui que está escrito aqui, ó. 1 João 4,18. O perfeito amor expulsa todo medo. Porque o medo supõe o quê? O castigo. Então, se a pessoa tem medo, ele tinha medo de quê? Do Senhor, quando voltasse. Ou seja, ele queria fazer certo. Mas se ele pensou, se eu fizer errado e o Senhor voltar e ver que eu fiz errado, é melhor não fazer nada. Porque se eu fizer errado, ele voltar, ele vai ver e vai me condenar. Você já está se condenando só nas suas palavras aí. É a mesma coisa hoje, uma pessoa que pensa assim, primeiro eu vou resolver tudo que eu tenho que resolver em casa, depois eu volto e vou fazer a obra. Não, eu vou fazer a obra. Jesus vai cuidar disso aí. Aliás, ele já cuidou há 2.000 anos atrás. Receba aí a sua cura. Receba aí a solução para os seus problemas, em nome do Senhor Jesus. Fica conosco. Condenação é o julgamento que condena alguém a uma pena. Lembra daquela mulher adúltera? Olha o que diz aqui, ó. Na lei, Moisés ordena, aqui negrito, ordena apedrejar tais mulheres. Quer dizer, que é só as mulheres? E os homens também? Não são punidos, então? Então Jesus diz, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E saiu ali, 1 a 1, contando do mais velho, mais experiente. E declarou Jesus, nem eu te condeno, vá e não peques mais. Veja, que Jesus ele não nos condenou, isso é maravilhoso. Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:34, quem vos condenará? Se Cristo vos libertou, verdadeiramente sois livre. Receba, em nome do Senhor Jesus. Condição para Deus ouvir um homem. João 9:31, sabemos que Deus não ouve a quem? Pecadores, mas ouve a quem teme, a quem o teme e pratica a sua vontade. Então, pecadores ele não ouve. Da mesma forma, gente, Pedro ele fala aqui, ó, porque os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Deus ouve a quem? Ao justo. E quem é que é justo? Justo é aquele que aceitou o Senhor Jesus. Amém? Aceite essa verdade. Se você aceitou o Senhor Jesus, Deus te fez justiça em Cristo Jesus. Então hoje eu sou justo em Cristo Jesus. Amém? Por quê? No Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Isso quer dizer o quê? Que quando eu nasço de novo, eu sou feito justo. E agora eu trilho um caminho de justiça. Não é o inverso. A justiça está lá, exemplo aqui, e eu começo aqui minha vida e vou dar passos retos para ser justo. Eu estou me tornando cada vez mais justo. Não. Deus me fez justo e eu trilho o caminho de justiça. O inverso é isso aqui, é o que as pessoas fazem. As pessoas dizem assim, eu tenho que caminhar em justiça para ser justo. Não.
Aí você está fazendo as coisas para receber o favor de Deus. Você recebe o favor de Deus, então você faz porque você recebeu o favor dele. Entendeu? Isso é graça, isso é favor não merecido. Então eu sou justo e ando em caminhos, trilho um caminho de justiça a partir desse momento. Se você é justo, a partir de hoje, trilha esse caminho de justiça. Não pense tal homem que os seus atos, as suas obras que estão fazendo na casa dele ou obra de justiça social na rua é para ganhar mérito com Deus. Não, não, não. O que a gente faz não é para ganhar mérito. O que Cristo fez me dá o mérito de apresentar-se perante Ele. O que eu faço é porque eu sou justo e eu sou uma pessoa boa. Quem me fez bom e justo não foi eu, foi Jesus Cristo. Amém? Por quê? Esse aqui é o ciclo da realidade. Se eu sou uma pessoa tímida, o que eu faço? Eu sou incapaz de fazer. Porque eu penso em quê? Na punição. O que eu mereço? Eu mereço ficar quieto, então as pessoas vão me punir. Então esse ciclo da realidade aqui, se você é uma pessoa que se cobra muito, sabe? É uma pessoa que se cobra muito, exige muito de ti, você merece o quê? Ser mais cobrado. Então, melhor você aceitar quem você é em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus eu sou filho de Deus. Se eu sou filho, todas as coisas são possíveis. Tudo é possível para aquele que crê, tudo é possível para Deus. E se tudo é possível, eu mereço todas as bênçãos. Gálatas 3:14. Você tem que ter consciente dessa verdade aí. Copia aí essa verdade aí. Pausa o vídeo e copia. Gente, quando chegar no final do vídeo, volta e assista de novo. Isso vai te ajudar. Se inscreva no nosso canal. Deus é maravilhoso. Está fazendo coisas maravilhosas aqui com a sua vida. E eu estou percebendo isso. Sendo assim, olha só. Então, aproximemo-nos do trono da graça. Com toda a confiança. Então, essa confiança é sem medo, sem culpa, sem condenação. Agora que eu não tenho mais medo, não tenho uma consciência da condenação como os antigos tinham, porque para ele se apresentar, lembre, para ele se apresentar perante Deus, era necessário ele entregar sua oferta pela culpa do seu pecado. Mas Jesus, ele se ofereceu como culpa do meu pecado. Então hoje eu tenho acesso. E quando eu aceito ele, eu aceito o julgamento que ele fez na cruz, ele me faz justo e a partir de então, o justo tem acesso ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da nossa necessidade. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. Então eu estou firme a esta graça. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então nós somos justificados pela fé. E a fé é a tubulação que faz com que a água da graça venha até a minha vida. Olha o que diz aqui, ó. John Bevere disse: temos acesso pela tubulação da fé a toda a água da graça. Como diz a Escritura, todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. E esse versículo aqui é muito importante. Esta é a aliança que farei com eles. Aqui que eu disse, ó. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e escrevereis na sua mente. E acrescenta, dos seus pecados não me lembrarei mais, porque as coisas velhas já passaram. Onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Então, o maior erro de um cristão é querer achar que está fazendo a obra para ser justo. O maior erro de um cristão é achar que tem que orar para ser justo. O maior erro de um cristão é achar que tem que adorar a Deus para ser justo. O maior erro de um cristão é achar que o sacrifício que ele tem que fazer diário na casa do Senhor ou com o testemunho que tem que dar é para ser justo. Não. É o inverso. Eu faço essas coisas porque eu sou justo diante de Deus. Então, ele me fez justo para andar em passos justos, para fazer aquilo que te agrada. Se você pensa que, eu vou orar 3 horas da manhã durante um ano, porque eu estou cheio de pecado. Gente, você está entendendo o que você está fazendo? Você está pegando a sua oração como um sacrifício para pedir perdão pelos seus pecados? Quer dizer, que o que Jesus fez não valeu? Não, a oração é uma chave para ter acesso às bênçãos e não é a chave para perdoar os seus pecados. Então não tenho que pedir mais perdão. Peça perdão pelos seus pecados, mas a intenção está sendo errada aí. Observe.
Então as pessoas querem jejuar para dizer assim, eu vou jejuar para pedir perdão pelos meus pecados, fazer um sacrifício. Vou para o monte amanhã, aliás, eu vou para o monte 7 dias. Eu vou dormir logo no monte, porque eu cometi pecado ontem, adulterei na minha mente. Então eu vou ter que ir para o monte essa semana. Ninguém sabe, mas eu na minha mente estou fazendo isso. Então eu vou para o monte hoje, amanhã, 7 dias. Aí volto lá cheio. Aí quando eu volto, de novo, pequei na minha mente. Aí você, não, vou fazer uma campanha de 3 horas da manhã. Tem pastor que ainda faz isso e bota toda a igreja para orar também. A igreja nem sabe o que é, mas ele faz em secreto lá. Querendo receber o perdão de Deus. Gente, você está sacrificando Jesus de novo. Onde essas coisas foram perdoadas, se Cristo já foi suficiente para perdoar nossos pecados, não há mais necessidade de fazer sacrifício pelo pecado. Então o que é que eu tenho que fazer na igreja? Louvar e adorar Ele por tudo que Ele fez. Não é uma grande obra que Ele fez? Ele fez grande obra, se fazendo a gente justo, mesmo nós sendo pecadores. Isso chama graça, favor imerecido, porque nós somos salvos não pela obra, mas pela graça. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar pecados de muitos. Ele foi sacrificado quantas vezes? Uma. E aparecerá a segunda vez, não mais para tirar os pecados, mas para trazer quem? Salvador. Salvação. Se você aguarda o Senhor Jesus, receba a salvação do Senhor. Receba, meu querido, as bênçãos dele. Você tem direito ao acesso. Nós não estamos tentando nos justificar pelos nossos atos. Nós estamos praticando obras boas porque Ele nos fez justo. Amém? 2 Coríntios 5, 21. Deus o tornou pecado, quem? Jesus. Por nós, aquele que não tinha pecado. Para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Jesus, ele não pecou. E Deus o fez pecado, recebendo todos nosso pecado no corpo, para que nele todos nós nos tornássemos o quê? Justiça de Deus. Receba. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça. Com toda o quê? Confiança. Tenha confiança. Agora você tem confiança, não pelos seus atos, mas pelo ato que Cristo fez. Temos acesso ao trono da graça. Fica conosco que essa mensagem ainda não terminou e a gente vai falar como receber como Deus pode suprir todas as nossas necessidades quando nós acessamos o trono da graça. Fica conosco em nome do Senhor Jesus. Tem mais uma parte. Deus abençoe a sua vida.